Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos tenham gostado, tenham assistido o vídeo, a aula que eu mandei. Em resumo, fazer um apanhado aqui para vocês. Eu disponibilizei um vídeo no YouTube sobre a atividade que eu passei no caderno. Depois eu disponibilizei outro vídeo no YouTube sobre a atividade que a gente tinha visto no dia 26 de março e a atividade do módulo, tá? Na atividade do dia 26, a gente fez a correção. E na atividade do módulo também eu fiz a correção. E agora, dia 14, eu disponibilizei outra atividade no caderno de vocês, que é a continuação de propriedades de radiciação. Não foi isso? Que teve a quinta, a sexta e a sétima propriedade, mais 3 páginas de atividade do módulo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer a correção. Sincera e honestamente, eu relutei um pouco em deixar esse vídeo disponível para vocês, porque eu estou sentindo falta de vocês na interação da Agenda Edu. Vocês estão entendendo mesmo esse assunto? Eu sei que estava fácil, no começo foi muito fácil, mas eu preciso saber, ter um feedback de vocês, saber se vocês estão conseguindo compreender tudo que eu passei até o momento, tá? O vídeo de hoje é a continuação de propriedades de radiciação. E ainda vai ter mais uma atividade, e enfim, vocês sabem como vai ser o roteiro, né? O roteiro de sempre, tá? Lembro-lhes a vocês que eu estou usando aquela mesinha básica que me ajudou bastante da outra vez e está ajudando agora para a gente poder minimizar essa distância. Não precisa se desesperar. Nós estamos disponíveis para ajudar vocês no que vocês precisarem. O que eu falo quando eu relutei em disponibilizar o vídeo é, dia 14 eu disponibilizei a atividade. Dia 15, não tem dúvida nenhuma. Nenhum aluno chegou para dizer, Pro, eu estou com dúvida em tal questão. Então, assim, eu preciso saber de vocês, como vocês estão se saindo nessas atividades que a gente está passando. Por que eu preciso ter esse feedback? Para saber se a gente continua ou se a gente volta, tá? Porque, assim, até então, para mim tá tudo tranquilo, todo mundo entendeu o assunto, ninguém reclamou, ninguém falou nada, ninguém questionou, tenho nenhuma dúvida. Então vamos continuar. Mas se chegar lá na frente e vocês ainda tiverem dúvida do que já passou, o momento é agora, gente. A gente está vendo o assunto por etapa, justamente para isso, para não acumular. Imagina se lanço toda a radiciação para vocês, todas as propriedades de uma vez só, acumula e fica uma confusão. Então, assim, eu sei que está indo por etapa, eu sei que está indo leve, mas me dê um feedback, me digam como é que vocês estão se saindo, tá? Até então, só um colega que falou, olha, Pro, eu corrigi, não fui mal em todas, teve questão que eu consegui resolver sozinho, teve umas que eu errei e eu já corrigi. Então, eu preciso desse feedback de vocês para saber se eu estou conseguindo chegar onde eu quero, tá? Se o conhecimento está sendo atingido, beleza? E, no mais, vamos lá, mãos à obra, tá? A gente vai ver agora a quinta propriedade de radiciação. Volto a dizer, se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta, e se a professora não foi clara o suficiente, quando eu disponibilizei essa atividade, eu coloquei também um linkzinho de Ferreto. Não sei se já falei no vídeo anterior, mas Ferreto é um excelente professor. Eu adoro os vídeos de Ferreto, ele é bem claro, bem sucinto, sabe? E ele pega nos mínimos detalhes. Então, assim, eu disponibilizei a atividade, eu coloquei o vídeo de Ferreto e ainda tem esse vídeo meu. Se ainda persistir a dúvida, vai na Agenda Edu, no horário da aula da gente, eu vou estar disponível. Se quiser mandar de manhã, quiser mandar de noite, não tem problema. Pode mandar mensagem na hora que vocês tiverem a dúvida. Anota tudo no caderno, tá? Independente do horário, quando eu estiver disponível na Agenda Edu, eu respondo. Seja por vídeo, seja por foto, tá bom? Tentando explicar para vocês da melhor maneira. Se ainda persistir o problema, a gente faz um chatzinho, Pro, eu tô com dúvida assim, assim, assim. Me manda, que eu tento fazer um vídeo. Fulano teve dúvida, um colega apresentou tal dúvida, não sei se é a dúvida de todos. Tá aqui o vídeo, tá? E que mais? Eu acho que outra coisa. Todas essas atividades que nós estamos disponibilizando na Agenda Edu, principalmente matemática, eu peço que vocês copiem no caderno. Por que copie no caderno? Porque a gente assimila mais quando a gente copia. Na sala de aula vocês não copiam no caderno? Então, por favor, copiem no caderno de vocês. Porque quando a gente voltar, eu vou precisar desse material por escrito para a gente dar o visto, para a gente fazer qualquer correção, se tiver ainda dúvida, tirar uma dúvida presencial, que é melhor do que essas questões de demora, né? A dúvida presencial é instantânea, tá? Então, assim, agora nós vamos ver a questão de propriedades de radiciação,
a quinta propriedade, tá bom? Qualquer coisa, eu pauso aqui, ou vocês pausam aí, volta o vídeo que a gente consegue dar andamento, tá bom? Se eu não falei qualquer coisa, a professora pulou tal assunto, vocês podem chegar na Agenda Edu e mandar mensagem. Beleza? Eu espero que eu esteja sendo clara para vocês. Por isso que eu estou pedindo feedback, porque eu não sei. É aquela coisa, a gente está trabalhando meio que no escuro. E eu preciso saber de vocês. Teve um colega de vocês que me deu um feedback legal. Teve uma mãe que conversou comigo também. Ela estava preocupada com o filho dela. Aí eu disse, mãe, eu estou fazendo da seguinte maneira. Eu estou fazendo a atividade e disponibilizando meu vídeo explicando, com a correção. Então, assim, eu preciso saber dos demais colegas. Não são só 2 alunos que eu tenho na sala, não é verdade? Então eu preciso saber de vocês como é que está chegando para vocês o conhecimento, tá bom? Olha, nós temos aqui a quinta propriedade. Ele me diz o seguinte, produto de uma raiz de índice diferente. Quando eu falo para vocês produto, lembra que eu falei na outra aula? Quando eu estou falando de produto, eu estou falando de quê? De uma multiplicação. Então, ele está me dando a multiplicação de uma raiz com um índice diferente. Ó, multiplicação de raiz com índice diferente. Então, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz quarta de 3. Não é verdade? Eu tenho o índice 3 e na minha segunda raiz o índice 4, de bases diferentes. Não é isso? Então, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer quando eu me refiro a um produto de raiz de índice diferente? Deixa eu só mudar minha canetinha aqui e colocar uma caneta esferográfica, tá? Então, aqui, ó. Eu optei por não colocar minha imagem, porque da última vez atrapalhou, lembram? Ficou meu rosto aqui no cantinho, aqui nesse cantinho, e ficou meio que atrapalhando vocês. Então, para não atrapalhar novamente, eu preferi não colocar aqui. Mas todo mundo sabe que sou eu, é a professora Luana, professora de matemática do 8º e 9º ano do Colégio São Luís. Não é isso? Ó, aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz quarta de 3. A primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar o primeiro índice, ou seja, esse aqui, pelo segundo índice, esse daqui. Ó, se eu vou multiplicar o meu primeiro índice pelo segundo, eu vou ter o quê? 3 vezes 4. E repito aqui dentro, ó, a segunda coisa que eu tenho que fazer é pegar o radicando do primeiro. Quem é o radicando do primeiro? 2. E elevar ao índice da segunda raiz. Não complica. Vamos por etapa. Vou fazer aqui embaixo. Eu tenho uma raiz cúbica de 2 vezes raiz quarta de 3. A primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar os índices, 3 vezes 4. A segunda, repito meu radicando, 2, e eu vou pegar o índice da segunda e colocar ele aqui, ó, 4. O meu índice da segunda passa a ser o meu expoente da primeira, vezes 3. O meu índice da primeira passa a ser o expoente da segunda, elevado a 3. Olha ele aqui, 2 à quarta, elevado a 3 ao quadrado. Olha ele aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o quê? Pegar o meu índice da segunda e colocar ele como minha potência da minha primeira raiz. 2 elevado a 4. A multiplicação persiste, mantém a multiplicação. E o meu terceiro radicando, meu segundo radicando, olha ele aqui, 3. E eu vou pegar quem? O meu índice da minha primeira raiz, elevado ao cubo. Tá? Feito isso, resolvemos todas as operações. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma raiz de 3 vezes 4, de 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado ao cubo. 3 vezes 4, aqui, ó, resolvo raiz 12 de 2 elevado à quarta, olha ele aqui, ó, 3 vezes 4, 12, olha ele aqui. 2 elevado à quarta, 16. Ele vai entrar onde? Aqui. Multiplicando, 3 elevado ao cubo, 27, vezes 27, que é igual raiz 12 de 16 vezes 27, 432.
Fechou. Ok? Não preciso resolver a priori. Eu não quero que fatore, eu não quero que me dê a raiz 12ª. Não, eu só preciso fazer a princípio isso daqui. Tá bom? Vamos para a atividade? Lembra que eu falei para vocês? Na atividade a gente consegue visualizar o que é que está pedindo, o que é que está sendo feito, né? Então vamos para a atividade. Na atividade eu tenho o seguinte: conforme visto acima e com muita atenção. Por que atenção? Para não confundir, gente. São regrinhas que a gente vai precisar saber tanto para o ensino médio como para o 9º ano, tá? Quando for prestar vestibular, vai ter lá esse mesmo tipo de exemplo e a gente precisa desenvolver. Então, é para o resto da vida, tá bom? Letra A. Eu tenho aqui, ó, raiz quinta de 8 vezes raiz cúbica de 4. O que é que eu tenho que fazer? 5 vezes 3, 8 elevado ao cubo, vezes 4 elevado a 5. Por quê? 8 ao cubo. O 8 eu vou manter e eu vou elevar ele a essa potência daqui, ó, ao meu segundo índice, 8 ao cubo, vezes 4, mantém, vezes 4, elevado ao meu primeiro índice, 4 à quinta, que é igual 5 vezes 3, 15. 8 ao cubo, 512. Vezes 4 à quinta, 1024. Para quem não se lembra, 8 ao cubo é igual a 8 vezes 8 vezes 8. E 4 à quinta é igual a 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vocês falaram mentalmente aí, vezes 4, né? Eu imagino. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Eu mandei na Agenda Edu como mensagem as propriedades de potência. Propriedade de potência, vocês viram no 8º ano. Então, assim, é necessário para a resolução das atividades de agora saber propriedade de potência. Ó, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, propriedade de potência. Está na Agenda Edu uma imagem que eu mandei para vocês. Quem tiver dificuldade, faz uma pesquisa na internet sobre propriedade de potência, tá bom? Vocês vão identificar quando vai precisar. Já já vai chegar uma questão que vai ter propriedade de potência, tá? 512 vezes 1024, ó, raiz 15ª, olha ela aqui, eu vou manter, 15ª de 524, 288. A raiz vem até aqui, tá, gente? Letra A, resposta essa daqui. A letra B, ó, o que eu deixei aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês que eu deixo propositalmente um quadradinho? Quem é aqui é a raiz o quê? Quadrada, tá? Letra B, eu tenho raiz nona de 4 vezes 2, o 9 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado à quarta. Reafirmando, eu tenho que multiplicar os meus índices, 4 e 2, e o meu radicando, eu elevo ele à potência da minha segunda raiz, ó. Tá vendo aqui meu índice? Eu elevo ele. E o meu índice 4 aqui, eu elevo o meu 3, ok? 9 ao quadrado vezes 3 à quarta, tá? Aqui é 4, tá, gente? Que vai me dar 4 vezes 2, 8. 9 ao quadrado, 81. Vezes 3 à quarta, 81. Ó, a raiz, ela vem até o final, tá bom? Significa que todo mundo que está aqui dentro está dentro da raiz, tá? Eu posso não colocar por não saber até onde vai. Aí eu coloco aqui e depois é só concluir, tá bom? Vai me dar raiz oitava de 6, 5, 6, 1, tá? Nesse caso aqui, como o número é muito grande, eu não pedi para fazer a fatoração. Nesse caso daqui, eu consigo fazer a fatoração, ó. O resultado final é 3, tá bom? Letra C. Eu tenho uma raiz quadrada de 7 vezes raiz cúbica de 2. O resultado dele vai ser, ó,
Lembrando que eu não vou fazer todos, eu faço a letra A, a letra B, e vocês, para ver como é que faz, se errou, faz a letra C e a letra D. Eu coloco aqui apenas a resposta, tá? Porque eu preciso que vocês façam. É como se eu estivesse corrigindo o caderno de vocês na sala de aula, tá bom? A letra D, eu vou ter uma raiz sexta de 1125, ok? Eu coloquei bem poucas questões, aí só tem 4. Mas a gente vai refazer a atividade, a gente vai ter exercício que vai precisar que vocês peguem essas propriedades de radiciação, tá bom? Para poder memorizar bastante. Sexta operação. Eu tenho uma multiplicação ou divisão do índice, do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número. Na sexta propriedade, eu tenho o seguinte: quando o índice e o expoente podem dividir pelo mesmo número, então dividimos. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, deixa eu só me achar, tá, gente? Que eu tô aqui, achei a caneta. Eu tenho aqui raiz sexta de 10 elevado a 4. Eu tenho 6 e 4, são números pares que eu posso dividir por 2. Ó, ele vai dividir por 2. Se 6 eu posso dividir por 2 e 4 eu posso dividir por 2. Lembrando que minha divisão tem que ser pelo mesmo número, tá? Eu não posso aqui dividir 6 por 3 e aqui 4 por 2. Se eu estou dividindo aqui 4 por 2, aqui também tem que ser por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Tá? Quando o índice e o expoente podem dividir pelo mesmo número, então dividimos. Quando não é possível, então multiplicamos. A primeira questão aqui, eu pude dividir por 2. Ele me deu raiz cúbica de 10 ao quadrado. Note que o índice é 6 e o expoente é 4. Ambos podemos dividir por 2, não é mesmo? Portanto, nós dividimos. Agora, veja esse outro exemplo. Raiz quadrada, eu vou botar o 2 aqui só para vocês saberem que aqui é 2. Só para reafirmar, tá? Raiz quadrada de 10 elevado a 5. Eu tenho 2 como índice e 5 como expoente. Ambos eu divido por 2? Não. Divido por 3? Não. Divido por 4? Não. Divido por 5? Não. Ambos, tá? Esse daqui eu divido por 2, esse daqui eu divido por 5. Não pode. Então, quando eu não puder dividir ambos pelo mesmo número, eu faço o quê? Multiplico. Se 2 eu posso multiplicar por 2, 5 também posso. Ó. Então, eu vou multiplicar os dois, o meu índice e o meu expoente, por 2. Que vai me dar o quê? 2 vezes 2? 4. 10 se repete. 5 vezes 2? 10. Tá? Nesse caso, não podemos dividir, então nós multiplicamos ambos por 2. Na multiplicação, não precisa ser somente por 2, fica a critério. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 e aqui 10 elevado a 7, eu não posso dividir ambos por 3 e nem ambos por 7. Porém, eu posso multiplicar ambos por 3. Não precisa necessariamente ser 2. 2 normalmente é para facilitar para mim. Ah, 2, o número 2 é mais fácil, é menor, sabe? É o mais rápido. Então, aqui ficaria o quê? 3 vezes 3, 9. 10, 7 vezes 3, 21. Ok? Muito fácil esse daí. A diferença é que a gente tem que estar atento. Se eu posso dividir, eu tenho dois números pares. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3, 10 elevado a 12. Pronto. 10 elevado a 12. Eu posso dividir ambos por 2? Não. E dividir ambos por 3? Posso. Que vai me dar o quê? 3 dividido por 3? 1. 12 dividido por 3? 4. Ok? Tudo bem? Entenderam? Vamos para a atividade. Calcule as raízes conforme as operações ideais. Eu tenho uma raiz o quê? Quadrada de 3 elevado a 4. Ó, raiz quadrada de 3 elevado a 4. Ambos eu posso dividir por 2. A minha primeira opção é a divisão. Se eu não puder, a minha segunda opção é a multiplicação, tá?
2 dividido por 2 eu posso? Posso. Que aqui vai me dar o quê? Opa. Ai, não dá nem para apagar. Deixa eu riscar. Vou riscar, porque se eu tentar apagar aqui vai demorar muito. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 dá 2. 3 ao quadrado. Esse é o meu resultado final. Tá bom? Nesse caso aqui, voltando, ó. O resultado final aqui ficaria o quê? 10 à quarta. Tá bom? Aqui, meu resultado final, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Tá? Letra B. Eu tenho raiz oitava de 6 elevado a 20. Eu tenho um 8 aqui, 6 elevado a 20. Ambos eu posso dividir por 2? Posso. Posso dividir por 4? Posso, então vou dividir por 4, que é o maior. Tá? Que vai me dar o quê? 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Ok? Letra C. Eu tenho uma raiz quadrada de... Ah, esse é bom, ó, já é diferente, já não posso dividir. Uma raiz quadrada de 5 ao cubo. Eu posso dividir ambos? Não posso, eu tenho um 2 aqui e um 3 aqui. O que é que eu faço quando eu não posso dividir? Multiplico. Ó. Que é igual a raiz quarta de 5 elevado a sexta. Ok? Aqui, 5 elevado a sexta, finalizei. Tá? Letra D. 5 e 25. Ambos eu posso dividir por 5. Vai me dar o quê? 4 à quinta. 4 elevado a 5. Letra E. 3 e 2, a mesma coisa. Ele vai me dar o quê? Uma raiz sexta de 7 elevado a 4. Ok? Sétima propriedade. Eu tenho uma raiz de raiz. E nesse caso, quando eu falo raiz de raiz, ó, uma raiz de raiz, uma raiz dentro da raiz. Nesse caso, para extrair a raiz, multiplicamos o índice e conservamos o radicando. Multiplicamos o índice, m e n, e conservamos o radicando, que é a. Ó, multiplicamos o índice e conservamos o radicando. Ou seja, raiz quinta de raiz cúbica de 8. Raiz quinta de raiz cúbica de 8. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar o índice. 5 vezes 3, 15. E conservo quem? 8. Tá? Quando acontece uma raiz de raiz de raiz, ou seja, uma raiz de raiz de raiz, o que é que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz anteriormente. 4 vezes 2 vezes 3. 24. Raiz 24 de 6. Ok? Tô ficando boa nesse negócio de estar escrevendo, ó, tá? Tá vindo umas coisinhas legais, né, gente? Agradeço a colaboração de vocês aí. E esqueçam essas pequenas falhas, tá? Ó, há também a possibilidade de se apresentar da seguinte maneira. Raiz cúbica de 2 vezes raiz quarta de 2. Ó, preste atenção nessa questão aqui. Raiz cúbica de 2 vezes raiz quarta de 2. Lembram que para esse valor daqui sair, antes ele estava lá dentro? Ó, antigamente ele era isso daqui, ó. 2 elevado a quarta vezes 2. Quando a gente fatora, a gente não acha isso daqui. Opa, aqui tem 4. Quando a gente fatora uma raiz que não tem número real, exato, desculpe, quando não tem número exato, que a gente fatora, a gente não acha bem essa resposta daqui, e a gente elimina esse índice por esse, e automaticamente esse valor daqui sai da raiz, então aqui ficaria o quê? 2 raiz quarta de 2. Olha ele aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer para resolver quando ele apresentar dessa maneira daqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer, colocamos para dentro da raiz o 2 que está fora. Lembra que o 2 estava fora? Cadê ele? Ó, 2 está fora, ele entrou, ó. Tá aqui dentro já, ó ele aqui. 2 elevado à quarta. Antes dele sair, ele estava lá dentro. Se eu cortar aqui e cortar aqui, ele sai. Só que eu não preciso dele lá fora. Ele já está lá fora. Eu preciso dele aqui dentro, tá? Aí, então, aqui, ó, ficou raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 2. Ó, essa daqui é o que eu acabei de falar.
Cortamos o 4 do primeiro 2 e automaticamente ele sai da raiz, ficando 2, raiz quarta de 2. Só que nesse caso fizemos o caminho inverso, tá? A segunda coisa que eu tenho que fazer, aplicamos a regra de quem? De potência. Lembra que eu falei para vocês que vocês precisariam saber a regra de potência? Por quê? Porque nesse caso daqui, olha o que eu tenho. Eu tenho 2 à quarta vezes 2, não é verdade? Não é isso que eu tenho aqui? Então, se eu tenho potência de base igual e expoente diferente, o que é que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes, tá? Opa, aqui não é 2 não, gente, ó. Aqui está elevado a quanto? A 1. Aqui não é 2 não, tá? Aqui é 1. Automaticamente eu tenho quem? 2 elevado a quinta. Então, quem tiver dúvida por que isso daqui aconteceu, propriedade de potência. Potência de base igual, expoente diferente. Conserva a base e soma o expoente, tá? Aqui, ó, onde eu tenho uma potência de base igual, expoente diferente. Então, somo os expoentes e repito a base. Aqui, ó, o 2 à quinta aqui. 2 à quinta. Ela é raiz quarta de 2 à quinta. Então, ó, isso daqui que estava desse tamanho, já diminui para esse. Simplifiquei, tá? Agora eu sigo o trajeto da mesma forma que fiz acima. Se eu tenho 3 e 4, lembra que aqui em cima eu disse que eu tinha que fazer o quê? Nessa questão daqui? Multiplicar meus índices. Ó, 5 vezes 3, 15. E repito quem? Meu radicando. Então, se eu tenho um radicando aqui, se eu tenho essa questão daqui, ó, 3 vezes 4, eu vou repetir quem? Meu 2 à quinta, ó. 3 vezes 4, 12. Por que eu estou multiplicando? Eu tenho que multiplicar esse 3 por esse 4. 3 vezes 4, 12. Raiz de 2 à quinta. Olha ele aqui. E esse daqui, deixa eu tentar fazer um círculo. Olha ele aqui. 3 vezes 4. Antes ele vem, faz esse caminho e faz esse daqui. Tá? Não é difícil, é muito fácil. O que requer é atenção. Tá? Vamos para a atividade. Eu tenho uma raiz quinta de uma raiz quarta de 3. Aqui, ó, raiz quinta de raiz quarta de 3. Ó, que sorte, não tenho ninguém aqui para multiplicar, não preciso colocar ninguém lá dentro, só ele mesmo. Ó, 5 vezes 4, raiz 3. Ai, gente, ficou feio meu 4. 4. Aí, então, 5 vezes 4, 20. E a raiz mantém aqui. Tá? Ó, aqui eu tenho quem? Todo mundo já tá calejado de saber que aqui é 2, né? Ó, 4 vezes 2. E raiz 7. 4 vezes 2, 8. Raiz oitava de 7. Tá? Aqui eu tenho 12. Ó, fiz grandão sem necessidade, tá vendo? 6 vezes 2 vezes 3. Por que 2? Aqui tem quem? 2. 6 vezes 2 vezes 3, que vai me dar raiz 36 de 12, ok? Aqui, raiz x de 2 vezes 3 vezes 2. Não é verdade? Eu não tenho um 2 aqui e um 2 aqui? Então, raiz 12 de x. E aqui, ó, esse daqui eu vou fazer aqui em cima. Letra E. A letra E, eu tenho uma. Vou repetir aqui, tá? 3, raiz quinta de 3. Lembra que eu falei para vocês? Se esse 3 está aqui fora, é porque antes ele estava lá dentro. A primeira etapa que eu faço é, repito minha raiz cúbica de raiz quinta de 3 vezes 3 à quinta, né? Se ele saiu, é porque ele estava lá dentro. Ó, é igual potência de bases iguais e expoentes diferentes. Raiz 3 de raiz 5. Repito a minha base e somo os meus expoentes. Tá? Tô fazendo etapa por etapa para não se perder. Eu entendo que eu poderia ser mais rápida. Porém, tem colegas de vocês que não têm o mesmo feedback que vocês. Na verdade, ninguém é igual.
né? Então eu prefiro fazer por etapa, tá bom? Raiz cúbica de raiz quinta de 3 elevado a sexta. Pronto, finalizei aqui essa questão da potência. Agora eu vou para onde? Raiz de 3 vezes 5 de 3 elevado a 6, tá? 3 vezes 5, 15. 3 elevado a 6, tá bom? Finalizo aí, ok? A letra F é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer aqui, mas eu peço que quem não entendeu, próxima ela passou a atividade, eu não consegui fazer, tô conseguindo entender agora. Então, pausa o vídeo agora, pausa aqui e tenta resolver a letra F. Depois volta o vídeo, solta o vídeo e vem ver se resolveu certo, tá bom? Na vida, a gente tem que se autodesafiar. Se vocês não fizerem isso, ninguém vai fazer por vocês. Faz lá, sozinho, ninguém tá vendo se você tá errando ou acertando, ninguém sabe, só vai saber se você falar, né? Então, pausa o vídeo agora, tenta fazer. Peraí que eu vou tentar aqui, que eu preciso estudar, aprender aqui esse negócio, não é verdade? Então, tenta fazer, se conseguir, finaliza, volta o vídeo, libera o vídeo e vem ver se acertou. Se errou, não tem problema nenhum, ninguém vai saber mesmo, né? Só você. O que eu sugiro é, se errou, refaz toda a atividade sem assistir o vídeo, tá? Refaz a atividade, vê onde errou, volta o vídeo, tenta assistir e assimila o conteúdo. Se continuar com dúvida, manda mensagem na Agenda Edu, tá bom? Eu tenho aqui, ó, raiz quarta de 2, raiz sétima de 2. Lembra que eu falei? Antes de sair ele estava lá dentro. Raiz quarta de raiz sétima, 2 vezes 2 a 7. Ou eu posso colocar o contrário, ó, raiz quarta de raiz sétima de 2 elevado a 7 vezes 2. Não muda nada, tá bom? Potência de base igual, expoente diferente. Raiz quarta de raiz sétima de 2 elevado a 8, ok? Agora, raiz 4 vezes 7, 2 à oitava. 4 vezes 7, 28, ó. Raiz 28 de 2 à oitava, ok? Entenderam aí? Quem tiver dúvida, gente, ainda manda mensagem na Agenda Edu, tá bom? E agora eu vou pedir a vocês, eu já falei com vocês no outro vídeo que eu não tenho como colocar a atividade do módulo no PowerPoint, que é o que eu uso, né? Então, quem tiver seu módulo aí, eu tô pegando aqui o meu, gente. Quem tiver seu módulo aí, coloquem o módulo de vocês, abram o módulo de vocês nas páginas propostas. Deixa eu passar aqui. Ó, leitura da página 168. Atividade da página 169. O 1, se eu não me engano, a gente fez no outro vídeo, não? Eu tava em dúvida. Eu não assisti o outro vídeo pra ver se eu já tinha feito um. O que é que vocês acham? Eu acho que eu vou fazer de novo. Vamos lá, eu vou resolver de novo a primeira e a segunda. Eu coloquei aí, ó, 1 e 2. 1 e 2. Eu não sei se eu já resolvi o 1. Vou resolver. Se eu resolvi, eu resolvo de novo, tá? Página 169. Eu vou colocar aqui a primeira questão, tá bom? Se eu não resolvi, resolvo agora. Eu tenho uma raiz 12, não é isso? De 7 à oitava, tá? Vezes raiz cúbica de raiz cúbica de 2 à sexta, ok? Nada mais é do que eu tenho que resolver primeiro isso daqui para depois resolver esse daqui. E no final resolver os dois, tá? Vamos separar? Eu tenho a raiz 12ª de 7 à oitava. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tiver esta questão para resolver, o meu índice se torna o meu denominador? Então, ele vai ficar como, ó? Eu vou eliminar minha raiz e ele vai ficar 7 elevado a 8 sobre 12, tá? Primeiro foi resolvido. Vezes o segundo, eu tenho, ó, o que eu acabei de falar. Multiplicar aqui por esse daqui. Vou colocar aqui embaixo, tá? Raiz cúbica de 2 elevado a sexta.
nada mais é do que 3 vezes 3, 2 elevado à sexta. Raiz nona de 2 elevado à sexta. Se eu tenho a raiz nona de 2 elevado à sexta, eu tenho o que aqui? 2 elevado a 6 sobre 9. E elimino minha raiz. Daqui, deixa eu colocar aqui. Daqui eu já trouxe, ó, pra cá, tá? Então, nesse caso daqui, propriedade de potência. Quando eu tenho potência de bases e expoentes diferentes, o que é que eu preciso fazer? Pesquisem aí, deem uma olhadinha. Potência e base de base e expoente diferente. Ó, vou tirar quem aqui? Ai, meu Deus, cadê? 12 e 9. Basicamente, eu tenho 7 vezes 2, não é? Tirei daqui e trouxe para cá. E aqui eu tenho 8 sobre 12 mais 6 sobre 9. Não é isso? MMC de 12 e 9. Vou fazer aqui, tá? Porque eu acho que não vai ter espaço suficiente. 12 e 9. 2. 12 por 2, 6. 9 se repete. Por 2 dá 3. 9 por 3 dá 1. Dá 3. Por 3 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36, tá? Então, o MMC... Ai, só um momentinho. O MMC, ele me deu o quê? Um número muito alto. Então, o que é que eu posso fazer também? Se eu tenho 8 e 12, se eu tenho 8 e 12, eu posso simplificar? Posso. Ó. Que ele vai me dar o quê? Por 4, vai me dar 2 terço. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. E aqui por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, eu vou ter o que aqui, ó? O que é que eu acabo de fazer? Eu acabo de transformar minhas potências de bases diferentes em expoentes iguais. Não é verdade? E se eu tenho potência de base diferente e expoente igual, o que é que eu preciso fazer? Multiplico a base e conservo o expoente. 7 vezes 4 vezes 2, 7 vezes 2, 14. Conservo o meu expoente. Se eu tenho 14 elevado a 2 terços, eu tenho uma raiz cúbica de 14 ao quadrado. Lembra que o meu denominador, ele é o meu índice? Tirei daqui e transformei ele em raiz, tá? 14 ao quadrado, raiz cúbica de 196, ok? Quem não entendeu, volta o vídeo que a gente faz por etapa. Quando cheguei aqui em 8 sobre 12 e 6 sobre 4, eu vi que eu poderia transformá-lo em potências de expoentes iguais. É mais fácil para eu trabalhar quando eu tenho uma potência de expoente igual, tá? Dividi e simplifiquei o 8 por 4 e o 12 por 4, que me deu 2 terços. E 6 por 3 e 9 por 3, 2 terços também. Então, eu acabo transformando a minha potência de bases diferentes, porém expoente igual. E quando eu tenho base diferente e expoente igual, eu conservo o expoente e multiplico a base, tá? Me deu 14 elevado a 2 terços. Se eu tenho 14 elevado a 2 terços, eu transformo ele para quem? Volto para a raiz. Eu tenho uma raiz cúbica de 14 ao quadrado. 14 ao quadrado, 196. Essa é a minha resposta, ok? Letra B. Eu tenho raiz sétima de 100 dividido por raiz sétima de 2 ao quadrado. Basicamente, eu vou ter uma raiz sétima de 10 ao quadrado, não é? Por quê? Dividido por 2 ao quadrado. Deixa eu só colocar aqui qual é o enunciado. Peraí.
Vou colocar aqui, ó, o enunciado, tá? Raiz 100 sétima dividido por raiz sétima de 2 ao quadrado. Eu tenho raízes de radicando diferente, porém o meu índice igual. Conservo o índice 7 e divido quem? Divido os meus radicandos. 10 ao quadrado, por que 10 ao quadrado? Pro, não 100. Se eu posso simplificar quem está aqui dentro, para eu chegar a 100, quanto é? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Dividido por 2 ao quadrado. Agora eu tenho o quê? Uma potência de base diferente e expoente igual. Então, eu tenho, ó, divido a minha base e conservo quem? O meu expoente. 10 dividido por 2, 5. Conservando meu expoente ao quadrado. Volto para onde? Para aqui, ó. Eu não esqueci da minha raiz sétima, não, ó. Então, meu resultado final é o quê? Raiz sétima de 5 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado, 25. Entenderam? A gente tem que ter o feeling de simplificar. Eu simplifiquei e transformei ele em igual, ó. Igual, desculpa. Ó, são iguais, tá? Se eles são iguais, com meu expoente igual e minha base diferente, já facilita a minha vida, tá bom? A letra C. Raiz cúbica de raiz quadrada de 10. Eu acho que esse é o mais fácil de todos, né? Eu vou ter o que aqui? 3 vezes 2 raiz de 10, que é igual a 6 raiz de 10. Tá bom? O segundo, eu pedi o segundo, gente? Pedi o segundo. O segundo ele diz: observe como Paulo transformou raiz quarta de 6, raiz quarta de raiz sexta de 256 em uma raiz cúbica. Ó, ele faz o seguinte, ele pega a raiz quarta, multiplica pela raiz sexta, não é? 6 vezes 4, 24, e ele fatora 256. Quando ele fatora 256, ele me dá... Deixa eu só colocar aqui, segundo. Deixa eu passar a linha aqui, para vocês terem uma noção melhor, tá? Segundo, ó, ele colocou o quê? Ele fatorou 256, que me deu um resultado de 2 à oitava, 2 elevado a 8, e eu tenho lá fora quem? 24, né? 6 vezes 4, 24, que é igual, ó, posso simplificar aqui por 4, por 8, 24 dividido por 8, 2 à oitava dividido por 8. O que é que vai me dar? 24 dividido por 8, 3. 8 dividido por 8, 1. Olha que facilidade, tá? Aí ele pergunta, qual a propriedade do radical Paulo usou? Isso daqui é o quê? Uma raiz de raiz, não é verdade? E ele usou uma raiz de raiz quando eu não posso dividir. Ó, deixa eu colocar aqui. Uma raiz... Ixi, agora a letra ficou feia. Fui elogiar. Uma raiz de raiz quando eu não posso dividir. E o que é que ele fez? Multiplicou, tá? Letra B. Deixa eu colocar aqui letra A. De que maneira semelhante? De maneira semelhante, transforme. Ó, que facilidade. A letra B. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Letra B. Eu tenho uma raiz nona de raiz sexta de 512. Como é que eu posso resolver isso daqui? Ó, raiz 9 vezes 6 de 512, que é igual 9 vezes 6, 54. E o 512, o que é que eu faço?
fatoro. Que vai me dar o quê? 2 elevado a 9, tá? O que é fatorar, gente? Ó, tirar quem? C. O vídeo anterior eu falei sobre isso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, raiz 54 de 2 elevado a 9. Eu posso dividir ambos por 9. Ó, 54 dividido por 9, 6. 9 por 9, 1. Finalizo. Minha resposta é essa, tá? De que maneira eu posso finalizar? Finalizei aqui em cima, tá bom? Agora, o segundo quadradinho da letra B. Deixa eu colocar aqui embaixo. Letra B. Esse é o segundo quadradinho, ó. É o segundo quadradinho, tá? Ele tem uma raiz quinta de raiz quadrada 243. O que é que eu faço aqui? É igual a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Eu não vou fazer, tá bom? Não vou fazer, vou colocar a resposta, tá? Façam vocês. A resposta final é essa, raiz quadrada de 3, tá bom? Façam aí e confiram com a resposta da professora. Quem tiver dúvida, me avise, tá bom? Letra C. Tá ficando um pouquinho complicada a tela. Foi até bom eu não colocar a imagem aqui, tá vendo? Eu tô conseguindo utilizar todo o campo em branco que eu tenho. Letra C. Quais propriedades você utilizou para a resolução do item B? A mesma propriedade que ele utilizou. Raiz de raiz. Quando eu não puder dividir, eu multiplico. Quando eu puder dividir, a primeira eu pude dividir? Não, multipliquei. Desculpe, a primeira eu pude dividir. A segunda eu consegui dividir? Também consegui dividir. Quando eu não puder dividir, eu faço multiplicação. Então, a resposta da letra C é a mesma que a resposta da letra A. A diferença é raiz de raiz. Deixa eu só achar a canetinha aqui. Aí, aqui. Raiz de raiz com divisão. Escrevam com, viu? Divisão, tá? O terceiro eu lembro que eu fiz no vídeo anterior. O terceiro foi feito, tá? Agora a página 170, questão 6, ó. 170. Eu me toquei que eu já tinha passado a 166, 169 e a 170. A 170, eu não me lembro se eu fiz toda. Se eu não me engano, eu só fiz a quarta e a quinta. A quarta foi pedindo para fatorar e a quinta foi pedindo para fazer a fatoração inversa, tá? Então, o que é que a gente vai resolver agora da 170? Questão 6, tá bom? Questão 6. Opa, peraí. Questão 6, página 170, ok? Letra A. Eu tenho uma raiz quadrada de raiz quarta de 3, raiz quadrada, raiz cúbica de 2. Ó, lembra que eu falei para vocês o caminho inverso da fatoração? Esse 3 já está fora daqui, ele precisa entrar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Raiz quadrada de raiz quarta de raiz cúbica, 2 vezes 3 ao cubo, tá? Lembrando que se ele tem que entrar, o 3 tem que entrar, o 3 está aqui, ele está elevado a quem? Igualmente ao meu índice. Se aqui tivesse 7, era 3 elevado a 7. Como tem 3, é 3 elevado a 3, ou 3 ao cubo, tá bom? Então, para resolver isso daqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho uma potência de base e expoente diferente. Por isso que eu volto a dizer, vocês precisam lembrar propriedade de potenciação. Quando eu tenho uma potência de base e raiz diferente, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente resolver cada um, tá? Quando eu tenho que resolver cada um, eu tenho o quê? 2 vezes 3 elevado ao cubo, não é isso? 3 vezes 3 vezes 3, não é verdade? Se tá ali 3 ao cubo, o que é que eu vou ter? 3 elevado... Cadê a caneta? Aqui. Igual. Vou resolver aqui dentro, tá? 2 vezes 3 ao cubo, que é igual a 2 vezes... 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27.
que vai me dar o quê? 54. Agora eu tenho uma raiz quadrada de raiz quarta de raiz cúbica de 54, tá bom? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? 2 vezes 4 vezes 3 raiz de 54, não é isso? 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3. Deixa eu só achar aqui, tá? 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. Raiz 24 de 54, tá bom? Essa é a minha resposta. Deixa eu colocar aqui, para ficar mais legível. Tá muito estranho. Raiz 24 de 54. Ficou melhor, né? A letra B é a mesma coisa, tá? Eu tenho uma raiz quinta. Ai, Jesus, errei. Peraí, tá bom? Raiz quinta de 2. Raiz 3 de 5. Raiz, não é isso? 4 de raiz 2. Não é isso? Deixa eu só conferir aqui. 2, 3 a quinta. Raiz 4, quadrada de 4, raiz quadrada de 2. Bom, o que é que eu tenho que fazer aqui? Por etapa. Primeiro eu vou resolver essa questão daqui, tá bom? Enquanto isso, eu preciso repetir isso aqui tudo. Eu não vou repetir, gente. Se vocês quiserem repetir, repitam. Mas vamos separar? Ó, aliás, eu vou repetir que é até melhor, tá? Vou repetir aqui embaixo. Vai até a letra C. Dá pra fazer. Deixa eu só passar a canetinha aqui para separar, tá? Sexto. Continua no sexto, letra B. Eu tenho uma raiz quinta de 2 raiz 3 a quinta raiz de... O 4 para sair, ele teve que estar lá dentro, ó. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. Esse 4 entrou. Essa raiz daqui é essa daqui. Essa raiz daqui é essa daqui. Tá bom? Ó, eu basicamente peguei isso daqui para resolver. Ok? Então, se eu tenho que fazer aqui 4 ao quadrado vezes 2, não é? Basicamente é isso. 4 ao quadrado vezes 2. Vou repetir todo mundo, tá bom? Raiz quinta de 2. Eu tô fazendo com calma, gente, para não me atrapalhar, tá? Raiz 3 elevado a 5. Raiz de 4 ao quadrado vezes 2, 32. Tá bom? Então, daqui, o que é que eu preciso fazer? Resolver essa pendência daqui, tá? Então, vamos lá? Ó. Raiz... Opa, não, desculpa. Eu vou resolver essa daqui, ok? Raiz quinta de 2. Raiz quadrada de 3 elevado a 5. 2 vezes 2. Raiz quarta de 32. Ok? Então, para resolver, eu tenho que ir por etapa, tá? Se eu tenho que ir por etapa, eu vou devagarzinho e repito todo mundo aqui, tá bom? Vamos lá? Então, eu peço que vocês tenham um pouco mais de atenção nessa questão, tá? Por ser raiz, de raiz, de raiz, de raiz, tá bom? Então, quando eu chegar aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma raiz... Ai, cadê? Uma raiz quarta. Gente, eu percebi agora que aqui esse 5 faz parte daqui, viu? Tá? Não é 3 elevado à quinta, não. É aqui, tá bom? Então, ao invés de eu ter... Ó, deixa eu só eliminar isso daqui. Pera aí. Deixa eu só eliminar isso daqui. Ó. Eu tenho uma raiz quinta de 2, raiz 3, de raiz 5, de raiz quadrada de 2 vezes 4 ao quadrado, tá?
Daqui, eu tenho que fazer o seguinte. A partir daí, o que é que eu tenho que fazer? Ó, deixa eu achar a canetinha aqui, tá, gente? Eu vou resolver essa questão daqui. Tá bom? Então, vai ficar, ó, raiz quinta de 2, raiz de 3, de raiz quinta, esse daqui tá em cima desse, tá? De raiz de 4 vezes 4 é 16, vezes 2, 32, tá? Que é igual a raiz quinta de 2, raiz quadrada de 3, 5 vezes 2, raiz décima de 32, tá? Então, se esse daqui agora já finalizei, eu tenho que finalizar quem? Essa situação daqui, tá bom? Raiz quinta de 2. Raiz. Se o 3 está lá fora, ele tem que estar lá dentro, né? Essa raiz daqui é essa daqui, tá? Raiz décima de 3 elevado a 10 vezes 32. Aqui eu posso fazer o quê? Simplificar. Preste atenção, ó. Raiz quinta de 2. Raiz de raiz décima, tá? De 3 a quinta, vezes 3 a quinta, 10 dividido por 2, 5, e 5, repito a base, vezes fator 32, vai me dar 2 a quinta, tá? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 18, ó, 5, 2, raiz de 10, de, ai, pera ainda que a caneta aqui tá sumindo, de 18 a quinta, ok? 5, 2. 2 vezes 10, 20. 20, 18 a quinta. Agora quem vai entrar? O 2. Aqui embaixo, tá? Raiz quinta de raiz 20, 18 a 5, vezes 2 a 20, ok? Se eu tenho 18 elevado a 5, ó, 5, 20, 18 elevado a 5, vezes 2 a quinta, vezes 2 a quinta, 5 e 5, 10, e 5, 15, e 5, 20, tá? Tenho todos os meus expoentes aqui, ó, iguais, ok? 5 vezes 20, 100, ok? 288 elevado a quinta. Eu posso dividir os dois por 5? Posso, ó. 100 dividido por 5, 20. 288 e 5 dividido por 5 dá 1. Ok? É longo? É. Mas tentei detalhar. Se alguma dúvida ficou, vocês podem mandar mensagem, tá bom? Letra C. Deixa eu passar um traço aqui. Opa. Letra C. Ele tem raiz quinta de 8. Ah, isso é muito fácil, ó. Raiz quinta de 8 vezes raiz quinta de 3 sobre raiz quinta de 6. Ó, todo mundo tá elevado a 5. Raiz quinta de 8 vezes 3 dividido por 6. Muito fácil esse, né? Ó, se eu tenho todos os meus índices são 5, o que é que eu tenho que fazer? Unifico todo mundo. 8 vezes 3. Aí, deixa eu só achar. Aqui. Ó, raiz quinta de 8 vezes 3, 24.
dividido por 6. Raiz quinta de 4. Ok? A letra B foi a mais complicada, tá? Mas se restou alguma dúvida, vocês me mandam mensagem. Agora a gente vai para a página 171, tá bom? A página 171, questão 7. Deixa eu colocar aqui, ó. 171. Sétima questão. A propriedade raiz n de a elevado a n é igual a a. Ó, o que é que ele está me dizendo aqui? Basicamente o que eu disse, ó. Raiz n de a elevado a n. Elimina um pelo outro, fica quem? A. Na qual a é um número real, não negativo. E n é um número natural maior que zero. Também é válida se a for negativo. Porém, nesse caso, n deve ser um número ímpar maior que zero. Assinale com X os casos em que essa propriedade é válida e calcule a raiz. Ó, letra A. Eu tenho raiz nona de menos 17 elevado a nona. O que é que ele me pede? N tem que ser ímpar maior que zero. É ímpar. E somente, né? A é negativo e N é maior do que zero. Então, a letra A tem um X. A letra B, eu tenho a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Meu índice, meu expoente é negativo? Ou é ímpar? Não. Então, B não é. Letra C, eu tenho raiz sétima de menos 6 elevado a sétima. Índice e expoente negativo, meus N são negativos. Gente, desculpa, eu estou confundindo. Meus N são ímpar? São ímpar. Então, A e C. Agora ele pede o quê? Calcule a raiz. Corto um pelo outro. Letra A, menos 17. Corto um pelo outro. Letra C, menos 6. Ok? Oitavo. Complete as igualdades com os números adequados de maneira a torná-los verdadeiras. Ó, oitavo, deixa eu só me achar. Oitavo, letra, não tem letra, né? Oitavo, eu tenho aí o resultado final é o quê? Eu tenho um quadrado para preencher, uma raiz quarta de 30. E o final eu tenho raiz 20 de 30. Sendo que antes eu tenho uma raiz aqui para preencher e aqui é 4. 20 dividido por 4, 5. A resposta daqui é quem? 5. O segundo quadradinho, eu tenho 24. 24 dividido por 3, ó, minha resposta é 4. Eu tenho lá 15. Só que eu tenho dois quadradinhos aqui, tá bom? Só que dentro dele eu tenho 81. Então, quem é o número que estava fora dele e ele precisa entrar? Se eu tenho um número que estava fora para preencher, quem era? 3, tá? 3 vezes 3 ao cubo. E aqui eu tenho 3. Aqui vai me dar 81, tá? Ele precisa ter, esse 3 que está aqui fora, é esse daqui, ok? Ele precisa ter algum número aqui dentro elevado ao cubo para me dar 81, tá bom? E a resposta anterior a ele é quem? 5. Então, os quadradinhos que tem aí para preencher, 3, 5 e 3, desculpa. Embaixo, eu tenho um de baixo para preencher, raiz sexta. Aqui é quem? 45, que é igual a 3, que está para preencher, 3, raiz 5. Isso aqui já estava lá, tá? Então, a resposta é 45 e 3. O outro, uma raiz de raiz, 32, ok? O outro, eu tenho que colocar aqui, ó, algum número elevado, algum número aqui em cima, né? 24, tá? O nono, observe parte de uma história em quadrinhos. Aí a professora diz, vamos agora dar uma olhada em raiz quadrada. O nono. Aí ela coloca lá, raiz quadrada de 18. O aluno imagina, raiz quadrada, a raiz da árvore,
e um quadrado. Aí ele pergunta para vocês, qual foi a interpretação do personagem sobre o termo raiz quadrada? Foi o que a professora quis dizer? Não, né, gente? Não. Simplifique a raiz que a professora escreveu. Letra B. Simplificar, o que é simplificar? Tirar quem? MMC. Eu sei que vocês gostam de tirar o MMC, por isso que eu não vou fazer. 3 raiz quadrada de 2. Essa é a resposta. Tá bom? Então, eu acho que finalizamos? Finalizamos. Eu consegui corrigir a atividade do caderno, que estava muito fácil, a atividade do livro, que também estava fácil, tá? Eu só peço que vocês tenham um pouquinho mais de atenção para essas questões. Por quê? Porque a gente vai passar a atividade que vai mesclar. Agora eu deixei separado toda a questão do... Eu deixei separado agora a questão das propriedades, não é? Porém, vai chegar a hora de que vai estar tudo mesclado e a gente não vai saber como foi que foi feito, não é isso? Então eu peço que vocês tenham um pouco de atenção quando forem resolver, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Aí. Ficou escuro porque eu comecei a gravar, estava mais cedo e agora já está escuro. Enfim, beijos. Abraço, saudade de você. Qualquer dúvida, a Agenda Edu está disponível. Podem mandar mensagem. Eu preciso de um feedback de vocês. Como vocês estão se saindo nessa quarentena. Se tem alguma dúvida, mesmo que seja para dizer, Pró, tá tudo bem. Mesmo que seja isso, tá? Eu só preciso de um feedback de vocês. Conto com a colaboração de vocês. Desculpem os erros aí, mas a gente está tentando se adaptar da melhor maneira possível. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Não está difícil, só que requer atenção. O do módulo está um pouco mais complicado. Porém, se a gente conseguir sentar, ter paciência e calma, a gente consegue resolver. Tá bom? Ah, e para quem tem dúvida, essa imagem aqui que está aparecendo são as Crônicas de Nárnia. Ok? E a imagem anterior, vocês sabem quem são, né? Deadpool. Beijos, Deus abençoe a todos, saudade de vocês e até breve, tá?